Levítico capítulo 6, versículo 8 em diante. Levítico 6, 8. Irmãos, eu gosto muito desse texto e a gente precisa entender o significado realmente do texto, daquilo que Deus quer falar. E a gente pode fazer aplicações do texto, mas a gente precisa compreender por que esse texto está aqui. Isso pensando em toda a Bíblia, não apenas num texto só. Levítico capítulo 6, verso 8 em diante. Vamos lá, Levítico 6, verso 8 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quero ler novamente o versículo 12 e 13. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos orar mais uma vez, queridos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, fala no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai, o que o Senhor quer fazer em nós. Espírito Santo, acende em nós a Tua chama, a parte que nos cabe. Espírito Santo, dê-nos consciência através da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser responsáveis para com a parte que o Senhor nos confiou como Teus filhos. Ajude-nos, Pai, para que vivamos de acordo com a Tua palavra. Espírito Santo, incendeia o nosso coração nessa noite com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, com o fogo da Tua presença. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, sobre o nosso coração. Nós oramos e pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Existe algo impressionante sobre o fogo. O fogo em lugares frios, onde não havia energia, é aquecido por meio do fogo, aquece uma casa. É o mesmo fogo que iluminava o caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Era como um fogo que eles andavam numa espécie de lamparina que clareava o caminho, preparava o alimento, né? Tem fogo hoje muito fácil com o gás de cozinha, mas era preciso. Na casa da minha avó, eu lembro que a gente tinha o fogão a lenha, e o fogão precisava acender todo dia cedinho. Minha avó levantava antes do dia clarear, e ela acendia o fogo, e quando a gente levantava já tinha um cuscuz lá, já o cheiro de café já estava na casa. Era um fogo que não se acendia apenas em apertar um botão. Era um fogo que precisava de uma preparação para que esse fogo se acendesse todo dia. Não era assim, acordava de manhã e dizia assim: aonde é que eu vou encontrar lenha para acender esse fogo? Já havia umas lenhas lá separadas para isso. Para esse fogo ser aceso,
precisava preparar de antemão. Precisava ter uma preparação antes. Precisava de alguém se organizar e deixar ali os ingredientes desse fogo já disposto, já pronto. Precisava ser podia estar chovendo, mas lá dentro de casa, na cozinha da minha avó, tinha lenha seca para ser colocado para acender aquele fogo. Então o fogo era muito necessário para tudo. Hoje em dia nós temos ele com muita facilidade. Mas esse fogo, irmão, se não for cuidado, a imagem, a semelhança do que era na época da minha avó, esse fogo precisava de cuidados. E se nós não cuidarmos desse fogo, ele se apaga. E quando o fogo se apaga por falta de lenha, só restam cinzas. Como era ruim ter que mexer com aquelas cinzas. A gente, como criança, às vezes vinha lá e mexia com a varinha, bagunçava aquela cinza. E você sabe que onde a cinza pega, suja tudo, né? A cinza não era boa para se remover. E as cinzas na nossa vida, na nossa história, pode falar de muita coisa, irmão. A cinza, ela fala de algo que queimou um dia. Fala de algo que um dia foi forte. Fala algo que um dia tinha utilidade, queimava algo, preparava alguma coisa, aquecia, era útil. Agora, ao passar do tempo, e esse fogo foi se apagando, e aí fica apenas a cinza, e não há mais calor, não há mais fervor, não há mais claridade, mas apenas algo que precisa ser removido. E o pior é que muitas vezes permanece lá e não é removido. Muita gente carrega na memória um tempo em que o coração queimava diante de Deus, havia alegria, havia fome pela palavra de Deus, havia um desejo de se prostrar diante dele. Quando chegava na igreja, a coisa melhor a se fazer era se ajoelhar num banco. Na época não tinha nem cadeira, eram bancos, e que havia um desejo de se ajoelhar ali e de estar diante de Deus. O mais empolgante de ir para a igreja era de estar na presença de Deus, não era apenas reencontrar os irmãos, que também é muito bom, mas havia aquele fogo que queimava, aquela fome pelas coisas de Deus, o prazer de estar na casa de Deus, mas que depois foi indo o fogo e ficaram apenas as cinzas. Não é porque Deus mudou, não é porque o poder de Deus não está disponível, mas é porque as pessoas mudaram. É porque talvez não demos manutenção para um fogo que deveria ter permanecido aceso. Eu quero que você entenda o contexto desse mandamento de Levítico 6. Para você entender Levítico 6, eu quero que você vá comigo lá no capítulo 9. Por favor, abra aí no capítulo 9. Vamos ler alguns versículos aqui para que você entenda por que Deus deu aquele mandamento antes do fogo chegar. O Senhor disse assim: olha, quando o fogo acender o sacrifício, eu não quero fogo estranho. Eu quero que vocês mantenham aceso aquele fogo. Vocês precisam dar manutenção nesse fogo. Vocês precisam colocar lenha. Vocês precisam trazer para esse fogo sacrifício. Mas eu não quero que vocês tragam fogo estranho. O que era fogo estranho? Irmãos, eu quero pensar com vocês o que é fogo estranho. Sabe o que é fogo estranho? É tentar fazer as pessoas sentirem algo no culto parecido com a glória de Deus, que não é Deus, é produzido pelo homem. Irmãos, eu sei reconhecer isso. Quando eu vejo pessoas criando movimentos que não há um mover do Espírito, irmãos, isso ao invés de uma alegria no meu coração, vem uma tristeza. É um fogo que não foi produzido pelo céu. É um fogo estranho que foi produzido por aqueles que tentaram trazer um fogo à sua maneira, do seu jeito, com técnicas para fazer as pessoas se emocionarem, ao invés de permitir o Espírito soprar e acender um fogo. Eu quero que você veja antes o capítulo 10, para você entender meu pensamento. Vamos ler o 9, capítulo 9, verso 22.
Depois Arão levantou as mãos ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o fogo irrompeu de diante do Senhor, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram, e prostraram-se sobre os seus rostos. Ofereceram sacrifício, e a glória de Deus desceu. Havia oferta, havia sacrifício, havia algo no altar para ser oferecido, e o fogo de Deus desceu do céu. E o Senhor estava dizendo: é esse fogo que eu mandei do céu, que vocês devem manter aceso. O fogo vem do céu, mas a responsabilidade de mantê-lo aceso é minha, é sua. Olha o capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, não fogo do céu, mas um fogo produzido pelos homens. Puseram nele fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o altar do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então irrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Fogo estranho, irrompeu fogo de diante do Senhor, e ao invés de consumir o sacrifício, consumiu aqueles falsos adoradores. Irmão, o Espírito Santo já queimou sobre o seu coração uma chama que você tinha convicção: isso é de Deus. O Espírito Santo está quebrantando o meu coração. Eu estou quebrantado, eu estou com as minhas emoções abaladas, e eu sinto que isso vem de Deus, porque produz em mim um sentimento de santidade, de quebrantamento, de humildade, faz com que eu não me sinta superior aos outros, faz com que eu me sinta um miserável, um pecador, como Isaías, quando viu a glória do Senhor e disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E ele disse: eu vou morrer, ai de mim, eu vou morrer. Porque a verdadeira santidade que vem do fogo de Deus, ela produz em você não um sentimento de superioridade, mas um sentimento de que você é miserável e carente da glória dele, da presença dele. Só que Nadab e Abiú disseram: nós somos filhos do sumo sacerdote Arão, vamos oferecer o nosso fogo. E trouxeram um fogo estranho. Irmãos, e Deus matou os dois. E Moisés diz a Arão, diz: olha, meus sobrinhos morreram, Deus é glorificado nisso, porque eles foram oferecer um fogo estranho diante do Senhor. E Arão se cala. E quando as pessoas se calam, pode ser segurando algo que ela desejaria falar, e ela não quer verbalizar, mas algo pode estar corroendo seu coração. E o Senhor depois vem dizer, disse: olha, diga a Arão que não fique revoltado com essa situação, senão mais gente vai morrer. Deus estava dizendo: diga a ele que não rasgue a roupa, porque ele não pode protestar contra aquilo que Deus mesmo fez. Foi Deus que fez isso, e se foi Deus que fez, ele não pode protestar contra Deus. Deus um dia queimou um fogo no seu coração, e a responsabilidade de manter esse fogo aceso não é de Deus, é nossa.
Por isso que o texto sagrado vai dizer no capítulo 6, agora volte para o capítulo 6, eles, olha, conservará aceso o fogo do altar. Conserve o fogo aceso. Deus estava dizendo, eu vou mandar fogo do céu, e quando eu mandar esse fogo, mantenham essa chama que eu acendi. Porque, irmãos, essa chama, se ela não receber manutenção, ela se apaga. O fogo veio do céu, o início não foi no homem. O início não foi produzido por emoção, esse fogo não foi produzido por música, esse fogo não foi produzido pelo esforço do pastor, do ministro, do sacerdote, esse fogo veio do céu, foi Deus que enviou esse fogo. A salvação começa com Deus, o chamado começa com Deus, tudo isso começa no céu. O avivamento começa com Deus, nunca foi produzido de maneira humana, sempre foi divina. Mas Deus diz assim, a cada manhã, remova a cinza, coloque lenha e coloque uma oferta no altar, todo dia. A cada manhã, a cada manhã. Não deixe para fazer isso no final do dia. O sacerdote poderia pensar, quando o fogo tiver para apagar, eu corro lá e acendo. Não, a cada manhã, aqueça o seu coração com a presença de Deus, a cada manhã. A cada manhã. Porque a responsabilidade era do sacerdote, e hoje os sacerdotes somos nós. Eu vou pedir o pessoal para botar as crianças pelo menos ali, porque eu estou percebendo todo mundo olhando para as crianças que estão ali. Então, a cada manhã, acenda de novo esse fogo. Porque a responsabilidade de mandar o fogo não é sua. Porque senão seria fogo estranho. Agora, a responsabilidade de colocar lenha para que esse fogo continue aceso é minha e é sua. Olha o versículo 12. O texto diz assim: o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã. O que você faz de manhã? O que você faz de manhã quando você acorda? Você acende o fogo do altar de novo? Quer dizer, acende não, alimenta o fogo, porque você não pode acendê-lo, senão vira fogo estranho. De manhã, na hora que você acorda, a primeira coisa é pegar esse aparelhinho aí. O que você faz de manhã? O sacerdote, irmão, não podia levantar e dizer assim, eu vou na padaria comprar pão, depois eu vou no mercado, depois eu vou ali, depois eu volto para ver como é que está o fogo. Não, não. A ordem era, a cada manhã, todos os dias. Não era ficar olhando o fogo para ver como é que estava, não, era todo dia, era a cada manhã. Porque se o fogo não tiver manutenção, ele apaga. Os irmãos que fazem churrasco aí, quem sabe fazer churrasco? Aqui, os que sabem fazer churrasco. Tem muita gente aí que sabe fazer churrasco que nunca me convidou para comer um churrasco na sua casa. Brincadeira, irmão. Mas se chamar, eu vou. Como é que faz fogo? Todo mundo sabe. Sabe como se faz. Pode até não saber acender o fogo, mas sabe como é que começa. Você vai pegar qualquer madeira, qualquer lenha, você se prepara para isso. Hoje, embora tenha uma madeira, entre aspas, um carvão, que já foi preparado, já foi meio queimado para facilitar o processo, mas mesmo assim, se você não souber acender, você fica lá tocando fogo e ele não pega fogo. Tem uma ciência, irmão, por trás, né? Meu bem sabe, na nossa região lá, sabe como é que fazia churrasco? Pegava carne de sol, carne já com sal, e botava sobre a brasa. Irmão, virava um trem duro. O churrasco nosso lá era carne dura, queimada. Tinha hora que você não sabia se estava comendo, era um pedaço de carne ou era um pedaço de carvão que tinha apagado. O povo lá não sabe fazer churrasco. E aqui nessa região todo mundo sabe fazer churrasco. Por quê? Porque os irmãos, o povo do sul que veio para cá, eles sabem fazer. O gaúcho sabe fazer um churrasco, menino.
do céu. Agora você come uma carne do churrasco daqui, você volta para lá e diz: eu não vou comer carvão mais. Já passou a época de comer carvão. Mas, irmão, olha que há uma preparação. Alguém vai comprar o carvão, prepara o ambiente, prepara o lugar do churrasco, acende aquele fogo e o churrasqueiro fica lá o tempo inteiro cuidando. Porque o fogo exige cuidado, manutenção. O fogo não é de qualquer jeito. Não é como o fogo do fogão, que você vira um botão, não precisa nem acender o isqueiro. Né? A maioria hoje, cooktop, virou o botão, já faz uma faísquinha, já acendeu. É muito fácil. Mas a Bíblia não está falando desse fogo, a Bíblia está falando do fogo que precisa de lenha. Versículo 12, diz assim: o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele. Vai colocar lenha no fogo que já está aceso. Todo dia de manhã é preciso colocar lá nele uma lenhazinha, para que o fogo não se apague. O Senhor mandou alimentar o que já existia e não começar um fogo novo. O Senhor mandou alimentar o fogo que já estava aceso. Continuar aquele fogo dá ideia de continuidade. O problema de muitos de nós não é a falta desse fogo ter iniciado um dia. Porque um dia eu imagino que você já chorou na presença de Deus. Um fogo queimava dentro de você. Mas será que esse fogo se apagou? Não é falta do fogo ter começado. Foi falta de manutenção. O sacerdote tinha essa tarefa diária, cada dia: tire a cinza, bote uma calça de linho, a camisa de linho. Você vai lá, pega a cinza todo dia e leva essa cinza para um lugar limpo, fora da cidade, fora do acampamento, fora de onde eles estivessem. Tinha que remover a cinza, tinha que colocar uma lenha nova para queimar naquele fogo que já existia, tinha que acompanhar o altar. Fogo espiritual exige atenção contínua. Vamos parafrasear aqui, irmão. O que é tirar a cinza? A cinza é resultado de um fogo que já não pega mais. A cinza já é algo que pode atrapalhar o fogo. O que é que pode atrapalhar o fogo do Espírito em você? O pecado. Alguém que um dia foi apaixonado por Jesus, que o amava de todo o coração, que sentia a sua presença na hora que chegasse no culto. A responsabilidade não era do ministério de louvor, a responsabilidade não é de quem ministra aqui, a responsabilidade é de quem acendeu o fogo todo dia. A responsabilidade é minha. Eu não posso terceirizar o fogo do meu coração. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo está aqui, e qualquer pecado o entristece e diminui a chama do fogo que há no meu coração, que há no seu coração. Dê manutenção a essa chama. O que é essa cinza? Pode ser mágoa dos outros, pode ser pecado, porque mágoa é pecado. Pai, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Se eu perdoo aqueles que pecam contra mim, eu tenho o direito de orar. Mas se eu não perdoo aqueles que pecam contra mim, eu não posso nem fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, se eu não enxergo no outro meu irmão, como é que o Pai é nosso? Se eu vou dizer, perdoa meus pecados da mesma maneira que eu perdoo os outros, por causa do sacrifício de Jesus que veio para perdoar meu pecado, também veio para perdoar o pecado de João, de Francisco, de Cláudia, de Maria, de todo mundo. Eu preciso remover a cinza. O que é que tem sido cinza na tua vida que atrapalha o fogo? Quando você vai acender um fogo para um churrasco, você não joga
brasa lá em cima da cinza. Primeiro você limpa aquele lugar. E a manutenção era as brasas acesas separadas e as cinzas separadas se removia com uma pá e colocava num recipiente, se levava para fora. É preciso remover a cinza. A cinza é resultado de um fogo que um dia esteve aceso, mas que por algum descuido ou pelo consumo da própria lenha que tinha naquele lugar, não tem mais fogo. Então, além de remover a cinza, eu preciso ter uma lenha nova. Porque se não tiver lenha, e como é que eu faço? Eu não posso ser negligente. Como é que as pessoas esfriam, irmão? Um dia está aqui pegando fogo, cheio de Deus, e no outro dia está lá pecando e fazendo todo tipo de coisa terrível? Não é assim que acontece. As coisas são gradativas, são aos poucos, é lentamente. Olha aqui para mim, querido. O diabo não tem pressa. Ele pode preparar você para cair numa área em pecado em 2027. Ele não tem pressa. Enquanto Jesus não volta, ele tem tempo para tentar você. E ele pode fazer você esfriando a cada dia, até ficar totalmente distante de Deus. Então eu quero pensar com você que o fogo não se apaga de repente. Ele vai se enfraquecendo aos poucos. O fogo só apaga se você jogar um balde de água em cima. Mas e se você deixar o fogo lá aceso, o que é que acontece? Ele vai se apagando sozinho, não vai? Como é que está o fogo do Espírito Santo no teu coração? Como é que alimenta o fogo? Uma das maneiras é ouvindo a palavra de Deus, diariamente, lendo a palavra de Deus ou ouvindo. Lembra quando os discípulos no caminho de Emaús iam caminhando e Jesus aparece com eles? Jesus tinha ressuscitado, portanto a sua aparência estava um pouco diferente, e eles vão caminhando com Jesus e conversando, desapontados, e quando chega na casa deles que Jesus parte o pão, os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus, e quando eles perceberam que era Jesus, o Senhor Jesus desaparece. Aí eles olham um para o outro e dizem assim: por acaso o nosso coração não ardia, não queimava? Quando ele estava falando com a gente, o nosso coração estava queimando. Por que que o coração deles estava queimando? Porque a palavra de Jesus alimenta o fogo que tem dentro de você. Não viva sem ouvir essa palavra, sem ler essa palavra a cada dia. Porque assim você alimenta, você coloca lenha nesse pequeno fogo que ainda está aceso. É preciso alimentar isso a cada dia, senão esse fogo vai ir se apagando, se esmaecendo, o fogo vai perdendo a sua influência, e quando você menos percebe, já virou cinza. E você consegue olhar para alguém completamente diferente da pessoa que você viu um dia, adorando a Deus e servindo a Deus. Você deve conhecer alguém que um dia você conheceu ela servindo a Deus fervorosamente, queimando na presença dEle, mas que hoje estão distantes, esfriaram na fé e se renderam à prática do pecado. E não foi da noite para o dia, isso foi gradativo, isso foi aos poucos. A lenha que alimenta o fogo é responsabilidade nossa, porque o texto diz assim: olha, cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele, no fogo que já existe, e sobre ele porá em ordem o holocausto. O que é a lenha? A lenha é a oração. A lenha é a palavra de Deus. A lenha é o jejum que você faz. A lenha é se reunir com os outros, é comunhão. Observe que eles reconheceram Jesus na hora que partiu o pão. Irmão, a mesa é lugar de cura. Não se isole pensando que você vai ficar cada dia melhor. A tendência de quem se isola é a cada dia ficar mais frio. Porque no partir do pão é que eles reconheceram Jesus. No partir do pão, na comunhão, a restauração, a cura. É uma lenha que também acende o fogo.
na obediência, a lenha da santidade, a lenha da consagração de vida. Essa lenha, irmão, não é um evento só, é uma coisa que você vai fazer todo dia. De quando em quanto tempo? A cada manhã. Qual é o dia que tem manhã? Amanhã vai ter manhã? Então amanhã é dia de acender lenha. Terça-feira vai ter manhã? Então é dia de acender lenha de novo. Quarta-feira tem manhã? É dia de acender lenha de novo, porque o fogo precisa ser alimentado pela lenha que eu coloco lá. Não se queixe depois, se você não tiver mais fogo, porque aí você não pode acender um fogo. Você precisa clamar ao céu, para que venha fogo de Deus, porque o fogo, senão, será fogo estranho. Entende a responsabilidade que nós temos de manter esse fogo aceso? A cada manhã fala de uma reposição que tem horário. Qual é a hora do seu devocional? A hora que der certo, pastor. A pessoa é inconstante. Sei lá, o dia que sobra tempo. O dia não sobra, o tempo não sobra nunca. Tenha um horário marcado de encontro com o Senhor. Adão não estava na viração do dia, todo dia esperando. Adão terminava seu trabalho todo. Alguns dizem que a viração do dia era amanhã, outros dizem que era 6 da tarde. Mas Adão estava lá e ele sabia, já é hora do culto. Juntava todo mundo para o culto. Ele e Eva. Eva, nós dois, o culto é agora. E o culto só faz sentido porque papai vem para o culto. Eva e Adão, sentados no banquinho que eles tinham. Não tinha pregador. Era para conversar com o papai, que vinha todo dia, no mesmo horário. E era o melhor horário do dia. Então a cada manhã, querido, fala de uma hora programada. Isso fala de prioridade. Antes de qualquer movimento no arraial, prepare a lenha. Antes das demandas do dia, antes de qualquer coisa que você vai fazer. Minha avó levantava cedinho, ia lá acender o fogo. Irmão, quando você acordar, levanta cedinho. Tu tem Bíblia? Eu acho que tem. Pega a tua Bíblia, cedinho, a primeira coisa que você acordar. Bíblia em cima da mesa, ou Bíblia no colo, em cima do sofá, ou Bíblia em cima da despensa do teu quarto, em algum lugar. Mas alimente o fogo. Alimente o fogo. Alimente esse fogo, senão esse fogo vai diminuindo a cada dia. E quando você pensar que esse fogo ainda está aceso, já foi, já apagou. E agora? Você não pode acender. Você tem que depender do céu. O altar vinha primeiro. Quem deixa para depois, normalmente, tem o seu altar apagado. Como é que está o fogo aí? O fogo está aceso? Só pode botar a carne para assar se as brasas estiverem já acesas. Aquele primeiro fogo não presta não, para assar carne. Ele queima a carne. Por quê? Me respondam, churrasqueiros. Por que o primeiro fogo queima a carne? Ele é um fogo muito alto e muito temporário. Alguém pode chamar de fogo de palha, né? Fogo de palha não assa carne. Fogo de palha não assa carne. O leigo coloca um fogo lá, coloca um papel higiênico, alguma coisa para pegar fogo. Quando o papel higiênico acendeu, ele bota a carne em cima. Daqui a pouco apagou. Não presta. Por que a brasa acesa é que assa a carne? Porque ela não apaga logo. Ela tem durabilidade, é um fogo constante. Seja você constante em buscar o Senhor. Versículo 13. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Você pode ficar em pé? Estou terminando. Diga assim, glória a Deus. Diga, irmão, glória a Deus. Está acabando. Que tem uma galinhada ali que eu não vou competir com ela não.
Olhe para o texto. Cada manhã o sacerdote vai colocar lenha nesse fogo para acender, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Olha para mim aqui, lindeza. Só tem sentido ter fogo se ele tiver uma utilidade. O fogo é para queimar alguma coisa. Quando você vai fazer um churrasco, você primeiro compra a carne. Tem que ter uma utilidade. O que é que você vai colocar para queimar nesse altar? Para que é o fogo? O fogo tem que ter uma utilidade. O fogo serve para alguma coisa. O fogo não veio para poder apenas acender uma luzinha. O fogo vem para queimar sacrifício. Ele vem para queimar nosso coração. Ele vem para queimar em nós o pecado. Ele vem para queimar em nós os erros. Ele vem para queimar em nós aquilo que nos distancia do Senhor. O fogo vem para consumir tudo aquilo que não presta para o altar. Por isso que a Bíblia diz que nós nos oferecemos todo dia como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque o fogo vem e o que tiver errado, ele queima. E só fica aquilo que presta. Então eu preciso todo dia que esse fogo venha, e é preciso ter algum sacrifício para oferecer. Senhor, te ofereço meu coração. Senhor, te ofereço minha vida. O que é, Senhor, que precisa ser queimado? Queima, Senhor. Deus mantém o fogo aonde existe algo para ser queimado, aonde tem rendição. Sem entrega, irmão, não há sentido do altar continuar aceso. Ele precisa queimar todo dia e queimar alguma coisa. Vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos a Ele, peça ao Senhor para queimar seu coração com a presença dEle. Se o fogo ainda está aceso, que a sua oração seja lenha para que esse fogo queime mais. E se o fogo se apagou, diga: Senhor, eu não quero fogo estranho aqui. Eu quero um fogo que venha do Senhor para queimar. Mas vamos clamar, vamos orar através dessa canção. Vamos clamar a Ele. O fogo que Deus envia vem do céu, mas é o homem da terra que mantém esse fogo aceso. Quem manda o fogo é Ele, mas quem mantém esse fogo aceso todo dia, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Sem lenha nova, não tem chama nova, o fogo apaga. Então não viva, meu irmão, nas brasas antigas, que já se apagaram. Não viva no meio das cinzas, mas viva um relacionamento vivo, todos os dias, com o Senhor, a cada manhã, a cada manhã.